Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estar convosco para participar mais uma vez desse nosso devocional, todas as manhãs, aqui em Barra do Corda. Hoje eu estou aqui em Barra do Corda, terra da minha esposa, né? É aqui onde eu conheci minha esposa, aqui foi o local que, na verdade, eu encontrei a minha princesa, né? A minha paixão, a minha vida. E nos casamos e na verdade uma cidade maravilhosa. A Assembleia de Deus hoje aqui é pastoreada pelo meu amigo pastor Mateus Pessoa. Mateus Pessoa, um amigo que nós temos. E aqui na Barra do Corda nós temos bons amigos. Também fazer menção do pastor Silvestre Rodrigues Salles, que foi pastor desta igreja por muitos anos e trabalhou muito bem. Aqui eu vi muitos grandes eventos evangelísticos, cruzadas que ele realizava e que na verdade marcou muito, né? E aqui a minha sogra reside aqui, meus cunhados, e hoje eu estou aqui para participar do casamento, vim realizar aqui o casamento do Jonatas. Nós já estaremos retornando a São Luís, mas é um prazer, uma cidade bonita, uma cidade boa, uma cidade agradável. O clima, meu pai trabalhou nessa região do sertão e o clima é muito gostoso. Hoje aqui está fazendo um pouco de frio, né? Mas muito bom. Barra do Corda, aqui no Maranhão. Aos nossos irmãos, a todos, Deus continue abençoando. E nós vamos continuar o nosso devocional que ficou em Êxodo, capítulo 20, verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Muito bem, queridos, ontem nós começamos falando sobre o altar. Definimos o que é o altar. Por exemplo, nós falamos que a palavra misbea vem do hebraico, e altar significa local de sacrifício, altar significa lugar de comunhão, altar significa lugar de morte. Mas também nós podemos analisar que o altar era um lugar que significava perdão. Nós sabemos que há um episódio na Bíblia de um dos generais que ajudava Davi, que ele praticou quando ele se uniu com Adonias, e Salomão depois mandou que ele se retratasse. Ele foi para o altar e segurou em uma das pontas, porque tinha 4 pontas o altar, e ali ele se segurou em uma das pontas do altar, demonstrando que queria perdão, queria a paz. Então o altar, ele também simbolizava perdão. Mas ontem nós já fizemos a definição do altar e como era feito. Poderia ser feito de pedras, poderia ser feito de barro e poderia também ser feito de uma mesa. Quando nós atentamos para a questão do altar de pedras, fala de uma civilização mais antiga. O altar de barro era para aquelas pessoas ou os peregrinos que eram pobres, ok? Isso mostra para nós que desde o primeiro momento a adoração primitiva, ela era algo simples, era algo normal. E nós percebemos que isso existia mesmo antes da lei. A adoração, ela é algo que começa antes da lei. Você vê Abel adorando antes da lei, você vê cultos sendo realizados antes da lei. E havia um sacerdócio livre, era um sacerdócio que na verdade não seguia a lei mosaica, mas já se tinha aquele papel que era desenvolvido pelo sacerdote livre. Um exemplo que eu quero dar é de Jó, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Jó, ele era a quem fazia sacrifício pelos seus próprios filhos. Também, se você pegar o capítulo 14, se você analisar, a Bíblia fala de Melquisedeque, quando Abraão volta e vai dar o dízimo. Ali você vê que ele era um sacerdote de uma ordem totalmente diferente, uma ordem livre. Então perceba que nós podemos analisar que, na verdade, esse sacrifício
era sacrifício livre. A adoração no tempo bíblico, ela era uma adoração livre. Não havia uma lei que estabelecesse ela. Mas mesmo assim, Deus ele já trazia as normas para a questão do culto. E aqui vocês vão atentar que o texto começa dizendo: sacrificarás holocaustos e ofertas pacíficas. A oferta de holocausto, ela apontava para a busca do perdão do pecado. Então nós podemos analisar que ela apontava para isso. A oferta pacífica era a oferta que traía a comunhão, chamada também oferta da paz, ok? Mas há duas coisas que o texto vai mencionar. A primeira é quanto à questão do lugar. Olha o que o texto diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar, em todo lugar. Quer dizer que qualquer pessoa poderia chegar num lugar e adorar? Qualquer pessoa poderia chegar num local e fazer um culto? Não era bem assim. Quando eles iam adorar a Deus, ainda que fosse uma adoração livre, mas quando eles iam escolher um local, era um local onde Deus se manifestava para eles. Vocês se lembram do capítulo 28, quando Jacó está fugindo do seu irmão? Aí ele tem um sonho, ele vê uma escada, ele tem uma visão, a escada que vem da terra ao céu, do céu à terra, e quando ele acorda ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ali ele pega uma pedra, ele marca aquele local, porque aquele local para ele se tornou sagrado. Ali já era a ideia dele, aquele local se tornou sagrado porque Deus se manifestou naquele local. Deu para entender? Quando você vai para Gênesis capítulo 12, aonde Deus falava com Abraão, aí a Bíblia diz que edificava um altar Abraão ao Deus dos céus. Ou seja, quando Deus se manifestava naquele local, quando Deus aparecia naquele local, então naquele momento ali, ele fazia daquele local, ele dizia: Deus apresentou-se a mim. Então aquele local para ele passava a ser sagrado. Deixa eu explicar uma coisa: não era que o local era sagrado, mas a presença de Deus imprimia para aquele adorador, para aquele peregrino, como Deus se manifestou ali. Então ele dizia: Deus se manifestou aqui, então esse local aqui é sagrado. Um exemplo bem clássico que nós temos é de Êxodo capítulo 3, quando a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: não te chegues para cá, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Era de Kadosh. Ou seja, como Deus estava ali, naquele momento, a presença de Deus, ela tornava santo aquele instante. Mas depois que Deus saísse dali, depois que houvesse aquela manifestação, era um local comum. Só que para o adorador, só que para o peregrino, só que para aquela pessoa, a partir daquele momento, aquele local todo o tempo era sagrado. Então, daí se vem a ideia de adoração de lugares. Você não encontra em nenhum registro na Bíblia Deus dizendo assim: esse lugar aqui é o lugar santo para adoração. Não. O que acontecia era que quando Deus se manifestava, as pessoas, a partir dali, passavam a ter aquela ideia: aqui é o local santo. E deixavam de adorar Deus para adorar o lugar. Deu para entender? E aí começa o erro. Então, nós vamos analisar que o adorador, ele não poderia chegar e dizer assim: eu vou fazer um culto bem aqui, a minha adoração a Deus. Não era bem assim. Eles tinham essa ideia. Agora, concernente a esse lugar, a Bíblia diz que Deus vai estabelecer um local determinado, que é o tabernáculo. Então o tabernáculo que vai ser construído, ali sim, vai se tornar um lugar de adoração. Deu para entender? Então, nunca você deve idolatrar lugares. Lugares não podem ser idolatrados. Nós temos que adorar a Deus. Só que a ideia primitiva era esta. Quando Jesus disse assim em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e em verdade, ele não está sendo contra um local, porque ele vai estabelecer através de Davi, confirmar o próprio templo, como também antes lá atrás o tabernáculo, que era móvel. E ali Deus diz: assim vocês adorarão aqui, ok? Então, a segunda coisa que você vê aqui nesse texto é que ele diz assim: olha, em memória, olha, observem bem, em memória, olha aí, para celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e ali te abençoarei. Se vocês analisarem,
quando Abraão vai sacrificar Isaac, olha, observem bem aqui, ó, no verso 22:14, diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Olha, por que Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá? Porque ali Deus apareceu a ele. Ou seja, em cada local que Deus se manifestava em um acontecimento para alguém, aquele local ele se tornava um marco e ali ele aplicava um nome. Jacó disse assim: esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele chamou aquele local de Betel. Betel, casa de Deus. Abraão chamou aquele lugar onde Deus apareceu, ele disse assim: ó, eu vou chamar esse lugar aqui, o Senhor proverá. Deu para entender? Mas aqui era antes da lei. Quando vem a lei, aí o Senhor estabelece um local que era o tabernáculo, para ali eles adorarem o nome do Senhor. O que isto quer dizer, pastor Aziel? Por que o senhor está falando isso? Porque o teu culto não pode ser de qualquer maneira, não pode ser em qualquer lugar e não pode ser ideia da tua cabeça. O teu culto tem que seguir o padrão bíblico. O padrão bíblico. E é muito interessante isso, porque a importância desse, tanto da liturgia como também do local estabelecido por Deus, é para manter a regra, é para manter a identidade. Então, o cristão, o servo de Deus, adora em espírito e em verdade. Mas vocês sabem muito bem que a imagem do templo que Israel teve só se tornou pesado pela idolatria e pelo pecado que eles tinham. Mas o próprio Senhor Deus, ele traz essa figura do templo no livro de Ezequiel, no livro do Apocalipse. A Bíblia diz no capítulo 21, Deus vai ser o próprio tabernáculo. Olha, quando o Senhor transformar a terra e o céu e fizer tudo uma coisa só, aí a Bíblia diz que o Senhor Deus habitará com os homens. Vocês se lembram que João 1,14 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós? Da mesma forma, esse tabernacular é uma ideia fixa que Deus quer passar para nós de como cultuar a Ele com sinceridade. Então Ele está dizendo: vocês irão fazer isso celebrando a memória do meu nome, ou seja, cada culto, cada adoração tem que ser para Deus. Você não pode fazer culto em nome de pessoas, você não pode fazer culto em nome de religião, você não pode fazer culto em nome de deuses. Você tem que fazer um culto para celebrar a memória, a grandeza do poder do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, Deus te ajude em nome do Senhor. Olha, nós temos aqui conosco meu amigo, né? Zé dos Santos. Irmão Zé dos Santos. Está aqui. E a Hélia está aqui. A Hélia está aqui, ó, senhor. A Hélia está aqui. Tá, não tá? Tá na live. Olha aí, Hélia. Tá aqui, ó. Isso aqui é amigo. Ela, a filha dele tá aí, é? Tá na Ó, live. sua filha tá aí na live, viu? Olha o Hélio aqui. A Hélia, vem, irmão. Esse daqui é o filho, né? É o Hélio. É o Hélio. Pois é, o seu. Vem, rapaz. Ah, vem, ó. Gente boa. Dê uma saudação aí pro pessoal. Irmão Zé de Santos, pode dar aí. Opa, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do pastor Ela já Zé. viu. Para mim foi uma surpresa chegar aqui na praça, né? De repente eu ouvi aquela voz e disse: meu Deus, não, é aquela eu conheço, aquela voz. Eu sigo esse canal aí. Né? Eita, Glória! Daí, irmã, fala aí pros Fala aí, irmãos. pastor. É um prazer também estar aqui na live com o pastor Zé, tá? Um pastor de referência nacional. E muito bom estar aqui com vocês. Amém. Irmã Miriam. Então Deus abençoe. Maravilhosa. Olha, É sua filha, pastor. a minha filha tá aí, a Laina, viu? Então, é um prazer nós estarmos aqui nessa cidade maravilhosa. Como eu disse, pessoas maravilhosas e que a gente ama e que a gente louva a Deus pelas vossas vidas. Ó, é uma cidade boa, uma praça, e nós vamos orar com o irmão Zé dos Santos aqui, orando em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e Glorioso, estamos Deus. aqui gratos, Senhor, por esse momento ímpar, Senhor, de estarmos aqui junto É verdade, com o Senhor Deus. pastor Zé, o Senhor, sua família. Pai Santo e Glorioso, Deus. essa live que ele está aqui fazendo na Praça da Lixoa, nessa manhã maravilhosa, Pai. Abençoe ele ricamente, Senhor Jesus, Deus, que é verdade. essa live, Senhor, ela possa, como ele sempre divulga nos canais, Pai, que ela possa ser edificante para muitas pessoas verdade, que ouvirem, Senhor Senhor. Deus. Pai Santo e Glorioso, estamos aqui gratos por este momento ímpar. É verdade. Abençoa o teu servo, Senhor, que ele continue nesta garra, nesse propósito de levar a tua palavra verdadeira, Senhor, que possa atingir muitas pessoas, Senhor. Com certeza ela
vai impactar muita gente. Pai, te agradecemos tudo isso aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é a praça, meu nome? Melo Shoa. Melo Shoa, né? Melo Shoa. Olha aí. É homenagem ao fundador de Barra do Corda. Em homenagem, tá aí, gente, ó, uma praça bonita, né? Em homenagem ao fundador de Barra do Corda, né? Deus abençoe, tenham todos um bom dia em nome do Senhor Jesus.